Vamos lá, pessoal, uma questãozinha aí da FUVEST 2020, questãozinha de probabilidade, tá? Essa questão aí é de nível fácil, ela é bem tranquila. O que pode acabar atrapalhando é você não enxergar uma das rotas, né, que ele pede, ou acabar errando em conta. Mas vamos ver do que essa questão está falando e como que a gente vai resolver sem cometer nenhum tipo de deslize, beleza? Vamos ler juntos aqui. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, e apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura, né? Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade até a outra, ok? Então, nesse cenário, ele pergunta o seguinte: qual é a probabilidade de um carro ir da cidade A até a cidade F? Então, repare só, prestando bem atenção, você vai notar que existem três rotas bastante distintas aí para ir da cidade A até o destino que é a cidade F, né? São elas, por exemplo, a primeira rota, ela consiste em quê? Ela consiste em sair da cidade A, certo? Cidade A, que é a nossa cidade de origem. A gente sempre vai começar na cidade A. Passar pela cidade B, ou seja, a gente vai sair de A e vai visitar a cidade B. Repare na ênfase que eu estou dando nas palavras que eu uso, certo? E depois a gente vai visitar a cidade D, né? A gente vai visitar A e B e D, certo? A e B e D. E depois vai finalmente chegar na cidade F. Então, nessa rota, o que a gente vê aí? A gente percebe que a gente vai passar pela cidade A e pela cidade B, como eu já tinha dito antes, e pela cidade D e pela cidade F. E a gente sabe que nesse tipo de questão, né, de probabilidade, de combinatória, se a gente está falando de uma coisa e outra, a gente está falando nas entrelinhas da operação de multiplicação, é ou não é? Então, a gente vai ter que multiplicar as probabilidades, certo? E quais são as probabilidades que a gente tem aqui? Para ir de A até B, a gente tem 0,8 de probabilidade. É ou não é verdade? Só que para facilitar a nossa conta aqui, eu vou dizer que a gente tem 8 sobre 10 de probabilidade, tá certo? 8 sobre 10. E depois a gente tem quanto? De B até D, a gente tem exatamente 0,9. É ou não é? 9 décimos na forma de fração fica 9 sobre 10. E de D até F, finalmente, a gente tem quanto? 0,3, que é a mesma coisa que 3 sobre 10. Se a gente tem que multiplicar essas probabilidades, vamos multiplicar essas frações, certo? 8 vezes 3 é a mesma coisa que 24 vezes 9. Isso aqui vai dar 216, certo? Sobre 10 vezes 10, 100. Desculpa. 100 vezes 10, 1000, certo? 1000. Calculamos a probabilidade, né, total da primeira rota. O nosso segundo passo é identificar a segunda rota possível. A segunda rota possível, que consiste em quais cidades? Consiste em passar, né, da cidade A, que é a nossa cidade de origem, isso aqui não vai mudar, mas depois eu vou visitar a cidade B, é ou não é? Vou visitar a cidade B. Depois que eu visitar a cidade B, eu vou para a cidade C, ao invés de passar pela cidade D, certo? Vou para a cidade C. E aí, finalmente, eu vou atingir meu objetivo, né, meu destino, que é a cidade F. Repare que eu vou passar pela cidade A, e pela cidade B, e pela cidade C, e pela cidade F. É ou não é? Se eu estou indo de uma cidade para outra, né, estou passando por elas, necessariamente eu tenho que multiplicar, certo? É isso que a gente interpreta em probabilidade, né, e combinatória também, quando vê essa palavrinha E, certo? Então, calculando as probabilidades, como é que vai ficar isso aqui? A probabilidade de A até B é de 0,8. A gente coloca aqui 8 sobre 10. É ou não é? A probabilidade de ir de B até C, segundo essa figura aí, é de
1 sobre 10, né? Porque é 0,1, 1 sobre 10. Tudo tranquilo? E de C até F, finalmente, qual é a probabilidade que eu tenho aí? De C até F, a probabilidade é de 0,6, que eu vou escrever como 6 sobre 10, certo? Se eu vou multiplicar as probabilidades, eu vou multiplicar as frações. Quanto é que vai dar isso aqui? 8 vezes 6, 48. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo, mais conhecido como 1000, certo? E finalmente a gente vai calcular a terceira rota, tá, galera? Terceira rota que, se você for prestar atenção, se você verificar bem, vai ver que é a última rota que sobrou. Inclusive, ela é mais curta que as outras duas, né? A gente vai começar pela cidade A, certo? Só que aí, ao invés de fazer como na primeira e na segunda rota, que a gente foi para a cidade B, a gente vai para a cidade C dessa vez. Não é verdade? A gente vai passar por A e por C e depois, finalmente, já acaba o nosso trajeto, vai direto para o destino cidade F. Então, a gente tem que passar por A e por C e por F, certo? Vamos calcular essas probabilidades. A probabilidade de ir de A até C é de 0,2, né? É de 0,2, que eu vou escrever aqui como 2 sobre 10, certo? De C até F é de 0,6, que eu vou escrever aqui como 6 sobre 10. Se as probabilidades, né, quando eu falo de E, eu tenho que multiplicar, então eu vou multiplicar também as frações. E aí, como é que vai ficar 2 vezes 6? Vai ficar 12, é ou não é? 12. 10 vezes 10, mais conhecido como 100, certo? Agora vem o pulo do gato aqui. Porque, olha só, eu tenho 3 trajetos que eu posso seguir, né? São essas 3 rotas aqui. Eu posso pegar a primeira rota, ou posso pegar a segunda rota, ou posso pegar a terceira rota. Repare aqui na palavrinha, né? Ou a primeira rota, certo? Ou é a segunda rota, ou é a terceira rota. Então, na probabilidade, quando eu falo de ou, eu falo de soma, certo? Soma. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que somar essas probabilidades. Tudo tranquilo? Muito tranquilo, não é verdade? Então, para somar, eu posso somar as frações, isso é um caminho. Só que a estratégia que eu vou pegar aqui, né, eu gosto de fazer desse jeito, eu vou transformar esses números em decimais e vou somá-los, certo? Então aqui, ó, eu vou ter 216 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,216, certo? 48 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,048, certo? E 12 sobre 100 é a mesma coisa que 0,12. A gente vai somar esses 3 números aqui. Já botamos vírgula embaixo de vírgula, certo? Só que a gente tem que igualar as casas decimais. Então, esse 12, eu vou colocar um 0 aqui, vai virar 0,120, que, galera, é a mesma coisa, tá? Eu não estou mudando o número. 6 mais 8 vai ficar quanto? Vai ficar 14, não é verdade? E vai 1 ali para cima. 1 com 4, 5. Com 2, 7. Com mais 1, 8. É ou não é? 2 com 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. 0 com 0 com 0. 0. Então, a nossa resposta final é 0,384. Opção letra E. Letra E de escolha certa, não é verdade? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aí a sua curtida, tá? Se você tem alguma dúvida, eu vou ficar muito lisonjeado de poder ajudar. Bota aí nos comentários. Compartilha com seus amigos que não sabem probabilidade ou precisam aprender essa matéria que cai bastante no vestibular, beleza? E a gente se vê na próxima questão. Um grande abraço!